A falta de diálogo entre o Executivo e o Legislativo está travando o novo governo em Ribeirão. Para os vereadores, o prefeito deveria tomar outra atitude e conversar sobre os projetos. Diálogo. Esta é a palavra da vez na Câmara de Ribeirão. Após as primeiras sessões do ano, os parlamentares já derrubaram decretos do Executivo, tudo pela suposta distância entre o prefeito e os vereadores. Um governo tem que ter diálogo com o Legislativo. É difícil, vai ficar praticamente impossível governar sem o diálogo com o Legislativo. Por isso, há necessidade realmente do Executivo sempre manter esse diálogo. Os parlamentares alegam que o governo está sem liderança na Câmara e completamente desorganizado. Para eles, falta a indicação de nomes que possam servir de ponte entre os vereadores e a administração. Nós não temos hoje, por exemplo, uma indicação de quem é o líder, quem é o vice-líder do governo na Câmara de Ribeirão Preto. Isso aí é fundamental para que a gente possa trabalhar, tomar algumas decisões no sentido de conversar, de enviar alguma demanda para o governo, para o Palácio. Nós não sabemos quem procurar aqui na Câmara de Ribeirão Preto. Nos últimos dias, a Câmara foi unânime. Todos os vereadores votaram a favor do decreto legislativo que suspendeu o decreto do prefeito que reajustaria a tarifa da água em mais de 15%. Tudo porque o Executivo não teria conversado com os parlamentares. Os parlamentares acreditam que esses primeiros reveses da administração revelam que algo deve ser mudado aqui em Ribeirão Preto e que se o prefeito não conversar mais com os vereadores, a situação pode piorar. Na minha visão, o governo pode governar por decreto. Tem que haver diálogo, em primeiro lugar. Tem que respeitar um colegiado. Nós temos uma Câmara composta por 27 vereadores. O advogado especialista em administração pública garantiu que as definições por parte do Executivo deveriam ter sido feitas logo no começo de janeiro e que não há mais tempo para protelar. O agravamento dessa situação pode levar a um processo de judicialização, onde as questões da Câmara, Prefeitura, administração indireta vão passar a ser discutidas e julgadas pelo Judiciário com intervenção do Ministério Público. Isso acarreta uma paralisia na máquina administrativa com prejuízo para a prestação de serviço à população. Nós pensamos sempre em colaborar, por isso que há necessidade de um diálogo mais permanente entre o Executivo e o Legislativo, porque nós queremos colaborar com essa nova forma de governo. Davi Florim para o Jornal da Clube. Em nota, o secretário de Governo, Nicanor Lopes, disse que o diálogo com os vereadores é constante e as questões são discutidas não apenas por ele próprio, como também por um assessor. Já a nomeação de um líder do governo na Câmara ainda está em análise. Vamos continuar falando sobre este assunto com a Ana Luísa Marques, que está ao vivo lá na Câmara. Boa noite, Ana. Boa noite, Cláudia, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Mais uma noite que promete ser quente aqui na Câmara dos Vereadores, por conta dos projetos dos vereadores para derrubar mais decretos do prefeito Duarte Nogueira. Como vocês podem ver aqui hoje, a casa mais uma vez está repleta de munícipes e servidores. Inclusive tem muita gente do lado de fora, porque hoje estão tentando respeitar o limite de 240 pessoas aqui dentro. Isso já gerou uma revolta muito grande das pessoas lá fora. E um dos projetos que pode movimentar a sessão é a proposta parlamentar do Lincoln Fernandes para derrubar a decisão do Executivo que autorizou o aumento de quase 11% na taxa de iluminação pública no mês. Eu acompanho por aqui toda essa movimentação e eu volto daqui a pouco com mais informações. Cláudia. Obrigada, Ana, falando aí ao vivo da Câmara de Ribeirão com os projetos dessa noite, né, que confrontam mais uma vez as decisões do Executivo.